Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz a desobediência, o pecador, ele está sempre resistindo ao Espírito do Senhor. O pneuma, o fôlego de vida, todos têm, já nasce, até mesmo uma criança, se não receber o pneuma, o fôlego de vida, ela não vem a ter a vida do qual o Senhor concede. Ele dá a vida assim como retira. Mas falamos do Espírito Santo, aonde se há, segundo o pneuma, o fôlego de vida, há o conhecimento da ciência do bem e do mal. Até mesmo uma criança já nasce com o choro da condenação, aonde toda criança deve ser admoestada nos caminhos do Senhor, para que seja cheio do Espírito. A palavra diz que Jesus, sendo a própria verdade, sendo a própria sabedoria, a natureza divina, com 12 anos crescia cheio do Espírito. Nós devemos sempre buscar estar cheio deste Espírito, aonde a palavra diz que segundo a carne, segundo o pneuma, o fôlego de vida, aquilo que sei que não posso, aí é que faço. Aquilo que eu deveria preparar para o Senhor, não preparo. E estou sempre a proceder de forma que se chama o espírito do erro. Aqueles que deixam de fazer a vontade do Espírito de Cristo para se submeter à vontade da carne. A palavra diz que é como um pecador que não se arrepende daquilo que se faz transgredindo a lei do Senhor. É como um crime. Um pecador, quando não vê logo os seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda iniquidade sobre iniquidade, até que se chega ao ponto de ser punido. Há punições. Jesus transformou a lei que era olho por olho, dente por dente, no galardão. O galardão daqueles que não seguem o proceder segundo a vontade da carne, mas está sempre sujeitando ao Senhor e resistindo às paixões da carne, porque a tentação sobrevém da carne. E nós crucificamos as paixões da carne na cruz, como nova criatura que não se retrocede como que outrora. E aquilo que outrora estávamos a produzir de forma errônea, o Senhor pagou a nossa dívida. Não há outra forma de se pagar essas dívidas a não ser pela expiação do sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que estavam como outrora segundo o padrão deste mundo, mas atualmente são aperfeiçoados pelo seu Espírito naquilo que ele nos orienta, e nós procedemos dia após dia. Que o Senhor os chama de bem-aventurados. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são apagadas, uma multidão de pecados lhes são encobertos, e segue adiante sem retroceder, agora sujeitando ao Senhor e resistindo às paixões da carne. Aqueles que perseveram fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor. E aquele que faz a vontade do Senhor, os planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Mas para aqueles que seguem com rebeldia amotinados, acaba chegando o tempo de cobrança, aonde a palavra diz que
aonde o pecador que não vê logo seus crimes sendo punidos acumula-se mais ainda, até que chega o tempo de se colher aquilo que se semeou pela carne. E tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Por isso, permaneceis firmes, sempre segundo aquele que tudo opera e executa, e nos sustém e nos mantém, sem retroceder, porque o Senhor não agrada. O justo, que são aqueles que são justificados pelo seu Espírito, não retrocedem, vive pela fé, obras e fé que caminham lado a lado, assim nos diz o Senhor, e permaneceis firme, retendes a verdade em vós e não permita com que ninguém lhe roube a coroa da vida, assim permaneceis.